A Suíça, que possui um dos sistemas econômicos mais fortes do mundo, oferece um ambiente geopolítico mais estável. Portanto, o franco suíço é considerado um ativo seguro em tempos de turbulência e instabilidade. Vimos isso ocorrer em diversas ocasiões. Por exemplo, durante a crise da dívida na zona do euro em 2009 e na crise financeira global em 2008, grandes fundos transferiram seus ativos para a Suíça para evitar a perda de valor devido à desvalorização da moeda. Além disso, o franco suíço é uma alternativa valiosa ao dólar americano para o comércio internacional. Por exemplo, durante a crise entre Ucrânia e Rússia, quando os EUA impuseram sanções ao setor energético russo, a Rússia conduziu suas transações em francos suíços. Esses eventos afetaram a demanda pelo franco suíço, levando a uma significativa valorização da moeda em relação a todas as outras moedas. Em 2023, um franco suíço era cotado a $1,1074, o que levou os detentores de francos suíços a multiplicar sua riqueza da noite para o dia. Portanto, moedas de alto valor, como o franco suíço, a libra esterlina britânica e o yuan chinês, são excelentes ativos. No entanto, como nem todos podem abrir contas bancárias suíças, existem ETFs de moedas e corretores de forex. Você já parou para pensar muito sobre o dólar? Essa moeda, na verdade, é um título legal para todas as dívidas públicas e privadas. Já se perguntou o que isso significa? Desde 1971, quando o presidente Nixon aboliu o padrão ouro, o dólar tornou-se o título legal, conforme a lei dos EUA. Isso o tornou valioso como meio de troca, e começamos a considerá-lo como uma forma de pagamento comum por bens e serviços. Embora nenhuma moeda fiduciária no mundo seja lastreada em ouro ou em qualquer outro ativo físico, elas ainda são consideradas válidas devido à confiança e ao crédito do governo. Em termos simples, o valor do seu dinheiro é tão estável quanto o governo que o emite. É por isso que investir em títulos soberanos é uma forma legítima de preservar valor. Os governos de todas as nações são os últimos a falir. Se um governo entra em colapso, toda a nação entra em colapso e nenhum governo forte permitirá isso. Portanto, uma das maneiras mais seguras de investir em títulos soberanos é por meio de títulos do governo ou GSECs. No entanto, apenas GSECs de governos estáveis com classificações de crédito de investimento são recomendados. Lembrem-se da crise de dívida soberana na Grécia em 2009. O Fundo Monetário Internacional, FMI, o Eurogrupo e o Banco Central Europeu, BCE, tiveram que renegociar as dívidas do país várias vezes. Portanto, a solidez global de um governo deve sempre ser considerada ao investir em GSECs. Nos Estados Unidos, você pode investir em T-bills, notas e bonds para obter exposição a títulos soberanos. Eles oferecem retornos melhores do que manter dinheiro no banco. Além disso, esses títulos são respaldados pela solidez econômica do governo dos EUA no cenário global. Investidores menores podem comprar títulos GSR diretamente do governo por meio do portal de compra direta de GSS ou no mercado secundário. Ações de valor e fundos de investimento. Certamente, os investimentos em GSS oferecem um retorno melhor do que manter dinheiro parado. No entanto, devido ao baixo risco, eles também proporcionam retornos menores do que os investimentos em ações. E embora o baixo risco seja um critério importante para investidores com aversão a riscos, a maioria dos investidores busca retornos mais elevados. Além disso, nem todas as ações são igualmente arriscadas. De fato, o mercado de investimentos é dividido em dois tipos de ações: ações de valor e ações de crescimento. Ações de crescimento, como as do setor de tecnologia, são mais arriscadas devido às ideias e tecnologias inovadoras que têm um alto potencial de fracasso. No entanto, as ações de valor, como as de empresas ligadas a metais industriais, são menos arriscadas devido à demanda estabelecida para seus produtos no futuro previsível. Portanto, as ações de valor com fundamentos sólidos não apenas oferecem apreciação de preço estável, mas também proporcionam dividendos regulares. No entanto, analisar os fundamentos de cada ação de valor pode ser demorado e arriscado para investidores médios. Portanto, fundos de investimento focados em ações de valor,
como o fundo de índice de renda de alta qualidade da Vanguard Admiral Shares, com um histórico de pagamento de dividendos sólidos, são veículos de investimento ideais e acessíveis para investidores comuns. Terra e imóveis. Os bancos consideram a terra como um ativo não depreciável por uma razão muito sólida. Ela é escassa e sempre em demanda. Desde o início dos tempos, a terra tem sido um dos recursos mais valiosos do mundo. Por exemplo, precisamos de terra para construir casas, escolas, fábricas, para a agricultura e para espaços comerciais, entre outros usos. Com o crescimento da população humana, a demanda por terra só tende a aumentar. Portanto, as casas residenciais, espaços de trabalho e propriedades comerciais construídas em terrenos também sempre estão em demanda. Assim, tanto a terra quanto o mercado imobiliário se comportam como excelentes proteções contra a inflação em sua carteira de investimentos. Para ilustrar com alguns números, de acordo com um estudo da Bloomberg, os preços das casas triplicaram entre 1992 e 2020, apesar de uma grande queda durante a crise imobiliária de 2008. Portanto, ter exposição ao mercado imobiliário é sempre uma boa estratégia quando o dólar começa a perder valor. No entanto, a maioria dos investidores de menor porte geralmente considera investir em imóveis muito tarde em suas vidas, já que costumam associar propriedades imobiliárias apenas à casa em que moram. No entanto, ter uma casa totalmente quitada é um objetivo de patrimônio líquido que muitos buscam atingir na faixa dos 40 anos, mas também é recomendável ter uma parcela do mercado imobiliário comercial. Além disso, ao contrário do que muitos acreditam, não é necessário ter muito dinheiro para obter exposição ao mercado imobiliário. É possível investir em REITs, Real Estate Investment Trusts, ou fundos de investimento imobiliário, que são semelhantes aos fundos mútuos, mas voltados para o mercado imobiliário. Ou você pode adquirir propriedades para geração de renda. A renda gerada cuidará das despesas e dos pagamentos do financiamento, além de proporcionar lucros. Coletáveis carros clássicos, obras de arte raras, bolsas de luxo, óculos de edição limitada e até mesmo primeiras edições de livros icônicos fazem parte dessa categoria de ativos. No caso de um carro comum, seu valor depreciará assim que você o tirar da concessionária. No entanto, a lógica se inverte quando se trata de carros clássicos. Assim como o vinho, eles se tornam mais valiosos com o tempo. Por exemplo, de acordo com a Autocar, um Mercedes-Benz 300 SLR de 1955, conhecido como Gullwing Coupe, foi vendido por 135 milhões de euros em 2022. Apenas 2 unidades desse carro foram produzidas, tornando-o um item de colecionador raro para entusiastas automobilísticos. Da mesma forma, em 2017, a pintura mais controversa de Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, foi vendida em um leilão da Christie's por um valor surpreendente de 450 milhões de dólares para um colecionador. A razão pela qual os mais ricos investem quantias substanciais em produtos de edição limitada é que essas peças únicas são depósitos de valor imprevisíveis. Elas podem alcançar preços inimagináveis se você encontrar o comprador certo. Dinheiro no banco te empobrece. Todos nós ouvimos a expressão de que o dinheiro no banco é como uma árvore de dinheiro no jardim. Embora essa expressão tenha alguma verdade, ela não nos dá a imagem completa. Guardar dinheiro numa conta bancária é certamente melhor do que mantê-lo escondido debaixo do colchão. A principal razão para manter dinheiro no banco é que o banco paga juros sobre ele. Portanto, o senso comum nos diz que o nosso dinheiro no banco crescerá devido a esses juros. Mas isso não acontece na realidade. Para entender o porquê, precisamos compreender o conceito de paridade do poder de compra. Em 1990, um Big Mac do McDonald's custava cerca de $3. Hoje, o mesmo Big Mac custa $5,80. Isso é quase o dobro do preço. Portanto, o valor dos $3, quando se trata de Big Macs, diminuiu consideravelmente. Isso se deve ao aumento de preços, o que chamamos de inflação. Vamos supor que a taxa de inflação seja de cerca de 4% a 5%. A taxa de juros da sua conta bancária deveria ser pelo menos igual a essa taxa para que você possa comprar as mesmas coisas que comprava há 10 anos com a mesma quantia de dinheiro.
No entanto, isso não é verdade. A gasolina, o leite e praticamente tudo o mais estão mais caros. Você deve ter notado todos os gastos que aumentaram nos últimos 10 anos, apenas para manter o seu padrão de vida. Isso prova que o dinheiro na conta bancária não está crescendo à mesma taxa que a inflação. Na verdade, as contas bancárias geralmente oferecem uma taxa de juros de cerca de 3%. No entanto, se fizermos as contas, estamos realmente recebendo uma taxa de juros negativa de 1%, uma vez que a inflação está em 4%. Portanto, deixar o dinheiro parado na conta bancária não é uma boa ideia se você quiser manter o seu atual padrão de vida. Em vez disso, investir em ativos que cresçam mais do que a inflação é uma ótima maneira de preservar sua riqueza. Algumas excelentes opções podem ser negócios, imóveis e até mesmo metais preciosos. Se você preferir investimentos